Oiê! Vamos ver as soluções que eu usei nesse apartamento e que você também pode fazer na sua casa. Cristaleira não pode faltar no meu projeto. E a dica é, use gavetas também, porque nela você pode colocar todos os acessórios para mesa posta e também colocar alguns talheres, quando você for oferecer algum jantar especial. E aqui também eu coloquei a iluminação na lateral, que fica a iluminação vertical e na lateral. Aqui eu criei um espaço que eu gosto muito de usar o metalon mais discreto. Então aqui eu usei a forma mais arredondada. E outra solução que eu adoro é fazer a divisória entre sala e cozinha para quem gosta. E essa divisória aqui fica no tom da cristaleira e a gente abre aqui. Tcharam, já é a cozinha. Cozinha, o material da sua bancada, pense com cuidado e converse com sua arquiteta. E se sua arquiteta for eu tenho meu queridinho, que é o Dekton, porque não mancha, não tem porosidade, não tem problema com risco. Então eu sou aquela babona do Dekton. Então aqui a gente tem o Dekton Arga, zero problema em bancada. E aqui eu tenho uma profundidade grande. Então o que é que eu fiz? Eu subi aqui o detalhe e coloquei uma calha úmida aqui na parte de cima. E ao mesmo tempo eu fiz aqui para que a gente colocasse uns potinhos, colocasse coisas que fossem úteis no dia a dia. E aqui é uma cuba dupla. E eu sempre comento com os clientes sobre cuba dupla. Por quê? Elas não são tão grandes quando é dupla, né? Se o cliente prefere uma só maior ou duas no tamanho reduzido. É um detalhe que eu sempre falo. E aqui a gente tem a parte das frutas, né? O fruteiro. E eu coloquei esse acabamento dessa forma e aqui a gente vem para não ficar tipo só esse aramado, sabe? Eu gosto de fazer sempre detalhes. Olha como ficou lindo. Aqui, torre quente, que a gente ainda vai colocar micro-ondas e forno. Aqui a gente tem uma ilha, que eu vou colocar cooktop nela. E a área de serviço precisa ser linda também. Vamos conhecer a área de serviço. Aqui eu fiz todo um armário para ser um dispenseiro e eu utilizei muitas gavetas. Eu gosto de gaveta, porque quando é só porta, você precisa estar indo lá embaixo para pegar alguma coisa e a porta ficou mais aqui nesse espaço superior e o restante gavetas, prateleiras. E aqui na área de serviço a gente tem uma cuba esculpida e a gente tem outra cuba, porque aqui também vai ser cozinha suja. Então ali a gente vai ter a parte de cooktop, aqui tem a parte de lavar louça e aqui a parte de área de serviço mesmo. Aqui eu fiz uma bancada que é para passar roupa e esse armário aqui é armário para vassouras e produto de limpeza. Já como eu tinha usado pedra natural aqui, detalhes em cristaleiro, eu quis fazer a parte do painel com iluminação mais indireta, mas ele, sabe, com aquele aspecto que menos é mais. E aqui no gourmet vem outra pedra natural, que é o verde, que chama Esmeralda Green. E uma solução que eu gosto muito é fazer esse pórtico envolvendo todo. E aqui eu coloquei cuba esculpida. Mas vamos lá, eu não gosto muito de cuba esculpida em cozinha, em banheiros. Eu acho a manutenção dela um pouco ruim, mas no gourmet, como não é tão usado, eu sempre uso. E a válvula daqui da cuba eu gosto de revestir com o próprio material da pedra, porque aí fica bem elegante. Marcenaria inteligente é tudo de bom. E aqui a gente tem um gaveteiro com duas gavetas, né? Uma única frente com duas gavetas, então a gente fica com o visual mais limpo. E olha como fica. Aqui a gente vai para o hall dos quartos, mas antes tem um lavabo. E eu adoro colocar essas portas miniaturizadas. Então aqui a gente já tem um painel, já tem a porta que a gente vai para o lavabo. Ele ainda não está pronto, por isso que eu não vou mostrar. Marcenaria inteligente tem que ter no projeto. Aqui a gente só tem 20 centímetros. E eu vou abrir aqui por baixo, porque ainda está sem o puxador. E aqui você vai guardar tudo. Vai guardar relógios, cintos, joias, bijuteria. Olha a divisória, aqui vai vir puxador, porque aí você já vai colocar o colar aqui em pezinho, aqui ó. Tudo isso já com divisórias, tem um dentinho para não cair nada. E você ainda aproveita que a porta é de espelho. Gavetas com acabamento em couro. E olha esse detalhe aqui, quando você abre a gaveta, tudo também com divisórias, para ajudar muito no dia a dia. E eu gosto muito também de utilizar em closet o vidro. Então aqui às vezes a gente tem uma bolsa de luxo, algo que a gente
se sente assim merecedora de ter. Pelo menos eu sou assim. E aqui tem iluminação já encaixada aqui no perfil metálico e aqui fica vidro. E aqui são os sapatos. E o que eu fiz? Esse dentezinho aqui maior para que o sapato não caia e fique esse acabamento bonito, não fica só aquela prateleira seca. E aqui a gente tem a divisória entre closet e dormitório. E eu fiz essa divisória aqui, olha como ela é linda. E ela tem espelho também, ó. Então fica muito funcional. E eu escolhi uma pedra natural aqui para fazer a cabeceira da cama. Ela é uma maquia ouro. Eu sou fã dessa pedra. Acho ela muito sofisticada. E ao mesmo tempo ela é, sabe assim, que ela é menos é mais. Ela é linda. Banheiro do casal, eu fiz esses apoios aqui na lateral. Sabe aquele produto, às vezes, que você usa no rosto, que você precisa toda hora ter acesso? Então você já coloca aqui. E aqui a famosa farmáciazinha com prateleiras. Cuba de sobrepor, tamanho de 60 centímetros. Essa torneira aqui é a Wave, da Deca, e cuba de sobrepor. Eu gosto muito dela, que ela tem um ralo oculto. Tem aquela tampinha para o ralo. O vaso, a gente colocou ele suspenso. E aqui, no box, a gente colocou pedra natural, o verde. Aqui ela ainda vai vir a iluminação. E aqui a pedra natural, tem um rasgo aqui. Vai ter ainda, que o papai não fez, iluminação indireta. E agora, bora pro dormitório dos filhos. Aqui a gente usou o tom de azul, um azul mais fechado com cinza, bancada de estudo. Aqui a gente tem a cama também, que a gente pode puxar. E toda essa parte aqui de roupeiro tem uma porta de espelho. E uma coisa que eu gosto muito de usar são as portas minetizadas, né? Então aqui fica painel e porta, a gente abre aqui, ó, já tem a cavazinha pra gente puxar. Banheiro, a gente tem a farmáciazinha aqui, espelho, a gente tem revestimento Porto Belo zigue-zague no tom mais de chumbo. Aqui eu já não usei mais azul, tá tudo mais pro cinza e alguns detalhes pro azul. E esse detalhe aqui, ó, que eu vou fazer eu vou fazer tipo para eu colocar ganchinhos, sabe? Para pendurar medalhas de jogos, né? Colocar algumas coisas também, tipo post-it. E quarto da filha mais nova, a gente colocou ele mais lúdico, com tom de rosa e verde. Aqui também tem cama auxiliar. Colocamos essa árvorezinha para colocar livros, para ler antes de dormir. Aqui a gente fez na bancada, que a gente consegue mudar a altura, então ela fica mais baixinha, fica mais alta na altura padrão. Aqui a gente fez gavetas e esse daqui vai vir um vidro, então a gente colocou essa parte aqui para colocar lacinhos. Colocar aqui as bonecas e ele tá muito charmoso. E qual dessas soluções não pode faltar na sua casa? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e me diz também dicas que você quer que eu compartilhe por aqui.